Uma coisa que eu quero só fazer uma ressalva do Vitória rapidamente para depois retomar o Flamengo. É impressionante como o time do Vitória tem, como diz Arnaldo Ribeiro, um método insuportável de atrapalhar o futebol. Picota o jogo demais, qualquer contato que tem, os jogadores jogam pedindo falta. O Klaus ontem estava em péssima noite, marcava tudo que era faltinha, que não era falta. Como diz o presidente do Flamengo, é para ganhar a porra toda. Ele não tá ganhando porra nenhuma. Mauro César Pereira, então esse jogo teve muitas coisas. O time finalizar 26 vezes e não conseguir fazer nenhum gol. O time ter o Rossi, que eu achei que foi falha, no mínimo dele, no segundo gol, mas tem gente que fala que não, que era em cima, duas que era não sei o quê. Passou embaixo do braço dele. Duas falhas. E um time que eu sei que era um exagero falar disso logo no começo da temporada, mas tinha gente falando lá em tríplice coroa, cai na Copa do Brasil. Não estava no script, vamos combinar. Mauro. Não, primeiro falar em tríplice coroa, quando você nem estreou numa competição, não é nem líder da outra, e tem mais uma que nem terminou essa fase de grupos, você não tem nem ideia de qual vai ser se o confronto no mata-mata, se é que vai chegar lá, deve chegar, mas não está ainda classificado totalmente. Isso é uma inconsequência, especialmente quando parte do presidente do clube, né? Que fica falando essas coisas, não sei porquê. A gente sabe porquê, né? Ele quer aparecer dessa maneira. Mas deveria ser um pouco mais cauteloso nas palavras, né? O problema dele falar que quer ser o Real Madrid. Ele querer ser o Real Madrid, ok, você está mirando o quê? Um dos clubes mais poderosos do mundo. Você quer tornar seu clube mais poderoso? Não acho errado. Você vai querer ser o quê? O Valladolid? Não, tem que querer ser o Real Madrid. Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, o Grêmio, o Cruzeiro, tem que querer ser o Real Madrid, tem que querer ser o Barcelona e não o Elche, correto? Agora, esse papinho de, não, vamos ganhar tudo. Como ganhar tudo? Nem estreou ainda. O Vitória, só tem uma ressalva que eu faço do Vitória, o resto é só elogios. Jogou com as armas que tinha, é assim, competiu, é Copa, é mata-mata, mobilização 1.000.000%, perfeito. Uma coisa que eu quero só fazer uma ressalva do Vitória rapidamente para depois retomar o Flamengo. É impressionante como o time do Vitória tem, como diz Arnaldo Ribeiro, um método insuportável de atrapalhar o futebol. Picota o jogo demais, qualquer contato que tem, os jogadores jogam pedindo falta. O Klaus ontem estava em péssima noite, marcava tudo que era faltinha, que não era falta, encostou, o cara cai, esbarrou no ombro aqui, já põe a mão na cara. Assim, muito chato isso precisa ser combatido, não importa o clube. O Samuel Lino ontem, de novo voltou a fazer isso em alguns momentos, se jogando na área. Então o Flamengo também tem uns jogadores que fazem isso. O Bruno Henrique muitas vezes faz esse tipo de coisa, mas o Vitória, todos eles praticamente fazem isso, é insuportável. Fora isso, perfeito comportamento da Vitória, competiu como podia, sustentou a sua vantagem diante de um adversário que finalizou nesta semana em 2 jogos, né? O jogo de domingo e o jogo de ontem, ao todo, 46 vezes. Fez um gol. E nos 2 jogos contra o Vitória, foram 47 finalizações. 26 ontem e 21 do outro jogo. Fez 2 gols no Maracanã. Não dá. Não é possível um time finalizar tanto e não conseguir marcar mais do que isso. O caso do goleiro Rossi é um caso à parte, que além das pataquadas com os pés, como domingo contra o Grêmio e aprontando mais uma, ele saiu mal do gol e na sequência a bola passa no sovaco dele, né, praticamente. Dá de brincadeira, né? Tomar um gol assim. Tá de brincadeira, né? Como não falhou? Claro que falhou. Claro que falhou. No segundo tempo, o senhor Pedro, né, que tecnicamente, para mim, continua sendo o melhor atacante do continente, 9, a gente viu agora há poucos dias ele jogando barbaridade, não pode dar um chute peteleco, como diz o André Rocha, aos 42 do segundo tempo, na bola que ele domina e tenta colocar onde, amigo? Tinha 3, 4 jogadores, mais o goleiro, Lucas Arcanjo. Aí ele tenta dar uma colocadinha. Isso é sério. Isso é sério. O que é o Luiz Araújo? Ainda elogiaram o Luiz Araújo na transmissão, fiquei estarrecido. O Luiz Araújo ele erra na origem do segundo gol. Passivo. Aliás, alguns jogadores do Flamengo claramente já deram o que tinha que dar. O Flamengo tem que ter uma postura no mercado no meio do ano de ajustes de elenco com chegadas e partidas. O que é o Cebolinha no elenco do Flamengo hoje? Amanhã ele pode estar em outro clube e até jogar bem, mas é de uma ineficiência absurda. Por que o técnico aposta tanto em Wallace, todo estabanadinho, coitado, e entra em situações como essa? Não vai resolver nada. Só no lance fugaz ele pode chegar ali, fazer um gol e tal, acontecer, mas não é o que nem chega perto disso. Então, uma situação muito ruim. Alexandro muito mal, muito mal. Tudo bem, ele ontem tinha o quê? 5, 6 jogadores que ele não pôde contar entre opção, porque teve que poupar os jogadores machucados. Entre eles, nomes importantes. O volante titular não estava disponível, os 2 meias, digamos que ele teria, não estavam disponíveis, e mais o Plata, que vinha jogando bem, que seria a opção melhor do que o Luiz Araújo na fase atual. Mas o Flamengo que tem, em 2 jogos, ele não pode ser eliminado pelo Vitória, ainda mais dessa maneira. Não pode. Chutar 47 vezes em 2 jogos e não marcar mais do que um gol.
É vexame sim, na minha opinião. A atuação é um vexame. A eliminação, tudo bem, a gente pode entender. O Vitória se mobilizou, o time de Série A foi com a sua torcida, perfeito. Mas não pode jogar tão mal. Porque joga mal. Se você tem volume, tem chances e não traduz em nada, é arame lisíssimo, arame liso modo hard, cara, não é jogar bem. Então o Léo Jardim foi mal, nas trocas então foi muito mal, aceitou a trocação de novo, teve recaída depois do jogo contra o Rio. Começa o jogo, amigo, a bola tem que ser do Flamengo que está ganhando por 2-1 placar agregado. E já entrou em trocação nos primeiros minutos, e assim, pim, 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 gol. No gol do Eric no Maracanã, o Cebolinha assistiu, tinha que estar lá marcando o jogador do Vitória para impedir o arremate com liberdade. Voltou trotando. Quando viu, já era tarde, já estava chutando para o gol. O chute é muito bonito, mas você não pode deixar um jogador que já tinha feito esse gol novamente livre para finalizar. E o Samuel Lino, que é o cara que está mais próximo, deixa finalizar. Assiste a finalização a alguns metros, parecido com o Alaciano, o cruzamento que originou o gol de empate do Vasco do Maracanã. Então você vê que erros se repetem, isso é culpa do jogador, culpa do técnico também, que tem que cobrar esse tipo de coisa. O chute do Pedro ontem, displicente, o chute, a palavra mais suave que encontra é o chute displicente. Não pode passar em branco. E eu quero saber agora, no decorrer da temporada, o que vai ser do senhor José Boto, que já está no Flamengo há 1 ano e meio, já tem as suas digitais desse elenco e não foi capaz de mudar o perfil do elenco de arame liso para um elenco que tem alguns jogadores que façam gol. Porque se o Arrascaeta não faz gol, se o Pedro está de sacanagem, né, chutando aquela bola. E o Paquetá, que tem bons números de finalizações também, não está disponível, fica bem complicado, né? Porque os caras não fazem gol. E o detalhe, o Flamengo não tem mais a jogada aérea, que era importante, com as jogadas ensaiadas, as cabeçadas dos zagueiros, e tirou o Flamengo de situações importantes no ano passado. Não tem mais, isso não acontece mais. Então a atuação do Flamengo foi sim um vexame. Um vexame. Tudo bem, a Copa do Brasil não é prioridade, mas ser eliminado tão precocemente é feio, custa dinheiro, vai deixar de faturar, e ter semanas livres lá na frente pode ser bom, se o técnico for capaz de aproveitá-las. Nem sempre isso acontece no futebol brasileiro. E agora a responsabilidade dele fica maior. Maior. Dele e de quem o contratou, para demitir o outro. Porque a gente não pode esquecer isso, né? As derrotas que o Felipe Luiz tiveram enorme repercussão. Essas tem que ter. O Flamengo perdeu para o Lanús em 2 jogos, perdeu para o Vitória em 2 jogos. O Flamengo foi derrotado pelo Corinthians num jogo que valia uma taça e tomou um 3-0 do Bragantino. Os 2 técnicos. Então o problema não está só no técnico. Não é só do Jardim, não era só do Felipe. O problema é do Flamengo. E o comandante disso tudo, do futebol, é o senhor José Boto. Acima dele, o presidente. Que, pelo que eu soube ontem, cornetou bastante lá o português, porque ele não estava em Salvador vendo no estádio do Vitória. Estava num outro compromisso aí, que até apareceu em matérias. Provavelmente, o BAP perdeu o trem até Salvador. O Juca, não, boa. Lembra que ele abdicou? Um detalhe importante. Um detalhe importante. O Felipe Luiz já tinha digamos assim, um diagnóstico do elenco. Não vou citar nomes aqui, porque eu vou ficar fritando jogador. Jogador que não tinha que continuar, que já deu o que tinha que dar, jogador insatisfeito. O Leonardo Jardim só está agora percebendo isso. A cara dele ontem na coletiva, na minha visão, e até pelo que eu sei um pouquinho desse bastidor, é a de quem fala, sabe, o cara acabou de constatar o seguinte, cara, não posso contar com A ou com B, ou com C. Tá difícil, né? Os jogadores têm que ter colocado em campo que não conseguem corresponder. O Felipe já tinha esse conhecimento. Ele não tem, está aprendendo agora. Foi o 18º jogo dele ontem, né? Então, assim, até nisso há um erro. E quem coordena isso tudo, distante do elenco, não muito popular lá dentro, é o senhor José Boto, que está sumido. Aparece para mostrar a camisa de 300 jogos do Léo Pereira, 50 jogos, não sei de quem, ele aparece. Contratação. O trabalho do Zé Boto não é melhor do que o do Marcos Braz. Não é melhor. Não estou dizendo que o do Marcos Braz é excelente, não, tá? Estou dizendo que o dele não é melhor que o do Marcos Braz. A última contratação de ótima relação de custo-benefício do Flamengo foi o Varela, na gestão anterior. Todas as contratações foram caras. Pense bem, gente, o Varela, o melhor lateral do Flamengo hoje é o Varela, porque o Alexandre está em péssima fase. Grande jogador, mas em péssima fase, né? O Varela, talvez até já tenha chegado a ser o caso, a gente não sabe. É bem veterano, pode ser que ele não consiga mais voltar a jogar tão bem. O melhor e mais confiável do elenco do Flamengo é o Varela. Chegou para o Flamengo no início da guerra lá da Rússia contra a Ucrânia, sem pagamento de multa. Naquela janela que se abriu para os jogadores saírem daquele país, sair da Rússia. O Royal, que é o lateral da posição que o senhor Boto contratou, que é um jogador nota 6, 6,5 no máximo, apesar do currículo pesado, custou 9 milhões de euros. Esse cidadão tem que ser cobrado. José Boto.
Ele precisa mostrar o que veio. E ele poderia ter feito esse meio campo, porque ele deveria ter esse diagnóstico de com quem ele pode contar e não pode contar. E está muito claro que o Flamengo tem alguns jogadores que não rendem no patamar exigido pelo Flamengo. Essa é a questão, que é alto. Em outros times que você tem ambições menores, podem até render. No Flamengo, não. Não, o Flamengo 2026 não é confiável, Tirão. O Flamengo 2026 perdeu pro Lanús, perdeu pro Corinthians, foi eliminado pelo Vitória. Esse é o Flamengo 2026. Só não é o estadual. Essa coisa... Né? Sim. Perdeu Recopa, Supercopa e Copa do Brasil, que aliás esse ano dá 2 vagas. Não ser prioridade, é o que o Mauro falou, não ser prioridade no ano significa que o Flamengo tem que ganhar a Libertadores e o Brasileiro. E vou te falar, essa eliminação vai influenciar evidentemente no confronto entre Palmeiras e Flamengo daqui a uma semana. E a disputa do Brasileiro tá aí, né? Então assim, o discurso, a montagem do elenco, as ambições, como diz o presidente do Flamengo, é para ganhar a porra toda. Ele não tá ganhando porra nenhuma. Desculpe o palavreado. Né? Então, é o que o BAP fala. Né? Então, e é isso. É um time não confiável esse ano. Com os 2 técnicos. O Mauro citou, foi assim com o Felipe Luiz, está sendo assim com o Leonardo Jardim. Tem exibições excelentes. E acho que muito por falta de foco, falta de... É uma coisa no futebol que isso se repete independentemente do clube. É muito difícil você cuidar da barriga cheia no ano subsequente, né? Então o Flamengo terminou o ano achando que podia bater de frente com o PSG, né? Terminou o ano passado nessa... E esse ano ele não bate com Vitória. Se você não está na plenitude da sua forma em todos os aspectos, né, táticos, técnicos, emocionais, todo mundo voltado para isso, você pode perder para qualquer time. É como o Trajano falou, você pode perder para qualquer time. E o Flamengo, esse ano, é um time que pode perder para qualquer outro, está mostrando isso. Até agora, o primeiro semestre do Flamengo é ruim, eu acho. Na minha avaliação, pelo elenco que tem. Eu acabei de matar. Eu só acho, Trajano, que o Cruzeiro do ano passado, o Leonardo Jardim, ele tinha uma dependência gigante de um time titular, né? O Cruzeiro não tinha banco. O Flamengo tem banco. O Flamengo tem outras alternativas. O Flamengo tá jogando sem Paquetá e Arrascaeta. Seria jogar sem... O ano passado o Cruzeiro sem Matheus Pereira e Caio Jorge, né? E acho que o que acontecia é que sim, aquele Cruzeiro se sentia mais confortável nos jogos grandes, quando tinha espaço. Esse Flamengo eu acho que é um time capaz de jogar contra qualquer um, desde que esteja concentrado, de diferentes formas. E tem um grande desafio, Trajano, porque na partida do Brasileiro do final de semana, lá em Curitiba, o Flamengo vai estar desfalcado também dos seus volantes suspensos, né? Esse é um jogo que pode fazer com que o Palmeiras abra a diferença nessa rodada para o Flamengo antes de eles se encontrarem no Maracanã daqui a uma semana. Eu vou passar a bola para o Danilo, mas antes, Mauro, eu estava lendo o seu texto sobre o jogo também no UOL, e aí tem um trecho que fala: fica evidente que a troca de treinador não era a maior necessidade. O presidente BAP disse na ocasião que quando se pega um trem errado, o jeito é descer na primeira estação e embarcar no certo. Será que o fez? Não apenas pela demissão do técnico campeão, mas pelo todo. Muita gente fala, não, porque traz de volta o Felipe Luiz. Não sei se não é, claro que não é o caso, o Felipe Luiz já foi embora. Mas há uma discussão sobre se isso valeu a pena e tudo mais? Dentro do Flamengo, não. Olha, eu defino a demissão do Felipe Luiz até hoje, a contratação do Jardim, que é um bom técnico, tá? Não acho o Jardim um mau técnico, não. Ele pode dar certo no Flamengo, tá? Acabei de falar, acho que ele agora está conseguindo detectar algumas coisas. Foi uma atitude de vaidade irresponsável. Vaidade irresponsável. Porque não era o técnico deles, da dupla Boto e Pato. Quando teve uma fase ruim, o rapaz não teve nem a chance de dar a volta por cima. Classificou o time para a final do Carioca e foi tirado antes da final. Contrataram outro técnico, aí sim um deles. O Boto contratou o técnico dele, compatriota dele, né, do jeito que ele quis. Então cabe a ele dar algum tipo de suporte, não só de prestigiar o técnico, mas apresentar a situação com mais profundidade. Ele só está conhecendo agora, gente. Tem isso também. Eu acho que o caso do Felipe Luiz, a página foi virada, segue o barco. Mas a gente não pode esquecer a maneira como eles agiram. Os dirigentes têm que ser questionados.
toda vez que der errado. E quando der certo, a gente vai ter também a dúvida. Poderia dar certo com o Felipe, deu certo no ano passado. O Felipe apresentou o que ele mostrou do que ele é capaz no Flamengo. O Léo Jardim ainda não. E o Boto e o Bap, até agora, o que eles mostraram foi o quê? O Felipe eles herdaram da gestão anterior, inclusive.